É isso mesmo que você leu no título desse vídeo. Os anti-mormons ou críticos da igreja estão ajudando não só as pessoas a se filiarem à Igreja de Jesus Cristo, mas também colocando o nome da igreja como o topo das conversas na internet de modo geral. Se você é membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e usa a internet, você já percebeu a quantidade de conteúdo anti-mormon, anti-Igreja de Jesus Cristo que tem rodando de modo avassalador na internet. A gente encontra no TikTok, a gente encontra aqui no YouTube, a gente encontra no Instagram e em vários locais. Porém, nessa mesma proporção, o crescimento dos membros da igreja continuam crescendo. Isso sem contar a quantidade de reconhecimento público que a igreja está tendo em vários locais, em vários estados pelo Brasil inteiro. Se você não é membro da igreja e clicou nesse vídeo, essa é uma das provas de que você já está consumindo conteúdo da igreja, seja positivo ou negativamente. E por mais que pareça que não tenha nexo, nós devemos muito isso aos críticos da igreja. Sim, aos críticos da igreja. Não entendeu? Chega mais, aproveita, curte o vídeo, compartilha ele, que a gente vai conversar e eu vou te explicar direitinho o que está acontecendo. E eu vou usar 4 exemplos para te provar que os críticos da igreja no Brasil estão ajudando a igreja a crescer. Então, por exemplo, nós criticamos vocês. Para nós, vamos falar a verdade, para nós vocês são 6. Eu tava gostando do Lucas, mas o Lucas disse para nós aqui que conversa com morto. O domingo você não pode lavar a louça na sua casa. A única coisa que você faz no domingo, ir à igreja no domingo pela manhã, né? E se isso é quebrado, é um problema. Não é novidade para ninguém que uma das ferramentas mais usadas para se manter relevante nas redes sociais é o uso da polêmica. Influencers e marcas têm usado o chamado hate baiting para manter o público e o engajamento. Com essa estratégia, streamings, podcasts, canais abertos têm utilizado ao seu favor o nome de uma das igrejas que mais crescem em número de membros no Brasil. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É literalmente o diabo batendo a mão no bolso e gastando dinheiro para tentar comprar a sua alma. O nome da igreja foi pauta no podcast Inteligência Limitada, foi pauta na revista Super Interessante, foi pauta na Globo, tem sido pauta em inúmeros documentários e séries da Netflix, e isso acabou moldando no imaginário da sociedade que o tema Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é algo relevante que precisava ser falado. Nisso, para surfar, muitos críticos da igreja têm usado esse nome para alcançar números nos seus conteúdos. E no final, o ditado "falem mal, mas falem de mim" recaiu sobre a gente. E hoje somos pautas em praticamente todos os canais quando o assunto é religião e cristianismo. No ato da criação, não estavam somente Pai, Filho e Espírito Santo, mas também uma outra multidão de deuses contribuindo e somando ali para a criação de todas as coisas. Falando bem ou mal, ser pauta tem seus pontos positivos. Não chegávamos em todos os ouvidos antigamente. Hoje o cenário é diferente. Hoje as pessoas ouvem falar sobre a Igreja de Jesus Cristo, sobre sua doutrina, sobre os membros da igreja, sobre sua história, e isso acaba dando abertura para que muitas pessoas acabam tendo se sentido receptivas ao receber os missionários, ao receber o ensinamento a respeito da doutrina da Igreja de Cristo. Esse tópico talvez tenha sido um dos mais assertivos nessa alavancada do nome da Igreja de Jesus Cristo no Brasil. Podemos dividir esse tópico em 2. O primeiro é devido aos recentes escândalos e à proximidade do mundo evangélico com a extrema-direita. Vai ser o primeiro partido, vamos chamar assim, genuinamente pertencente a uma igreja. Isso acabou criando um desconforto e uma desconfiança com parte da sociedade, que mesmo querendo se aproximar de Deus, não se sente confortável em frequentar certas igrejas. Seja por alguma dessas igrejas se tornarem palanques, seja por não concordar com a forma que o mundo evangélico vem tratando certos temas, ou simplesmente por não reconhecer o amor de Jesus Cristo dentro desses locais. Isso tem feito essas pessoas procurarem outros ambientes cristãos, e a Igreja de Jesus Cristo tem sido um desses locais. Com essa mudança nos últimos anos, o aumento do número de membros vem crescendo. Uma das outras igrejas que tem recebido essa visibilidade tanto na internet quanto em suas reuniões é a própria Igreja Católica. Política e religião não combinam. Agora, política e Deus, isso combina. Eu não gosto quando eu chego na igreja, que eu saio da igreja,
Que tá aquele, irmã, vote no fulano, irmã, vote no Beltrano. Eu não gosto. O segundo tópico que tem ajudado é que muitas das mídias evangélicas têm se aproveitado do tema da Igreja de Jesus Cristo para alavancar não só seus números, para polemizar. A gente sabe, como a gente falou no começo, a polêmica acaba sendo uma das formas de engajamento. Só que muitas das vezes isso tem sido um tiro saindo pela culatra. Convite de podcasts convidando alguns membros da igreja para debater sobre doutrina, cristianismo e relevância, tem mostrado quanto esses membros, nós membros da igreja, somos relevantes não só nos argumentos, mas também na forma que nós tratamos o respeito da nossa religião e a do próximo. Eu quero dizer para vocês que eu respeito muito também a crença dos meus irmãos e irmãs, porque eu trabalho com liberdade religiosa, tenho amigos muçulmanos, adventistas, e para mim é pessoalmente muito legal aprender como o outro interpreta a escritura. E uma coisa legal dos evangélicos é que vocês não apenas dizem que a escritura é de jeito, mas vocês justificam. E isso tem sido também uma oportunidade de mostrar o testemunho que os membros da igreja têm a respeito de Jesus Cristo. Então assim, eu quero dizer para vocês que eu sei que Deus vive, Jesus Cristo é o meu único Salvador. Joseph Smith foi mesmo um profeta de Deus, como os profetas antigos. Como Noé, Moisés, ele tinha autoridade de Deus. E temos um profeta vivo hoje, que guia a igreja. E eu quero te dizer, bispo, que eu sinto muito que você tenha passado por essa dor. Todos nós eventualmente vamos passar. Se a gente não for antes, a gente vai passar, né? Mas que no plano de Deus, as famílias são eternas. Em contraponto, o tratamento das outras religiões cristãs, evangélicas, e a falta de respeito, às vezes, nesses debates, tem feito com que as pessoas, o público em geral, olhasse diferente para a Igreja de Jesus Cristo. Rapaz, eu vou te dar uma Bíblia para você ler. Eu quero, eu coleciono livros. Fui em Moçambique, comprei uma mas Bíblia tem que africana. estudar, mas vou dar uma Bíblia cristã protestante. Eu vou estudar, eu gosto de fazer essa comparação. Mas sabe, eu insisto que o fato de eu estar na igreja e de expor meu rosto, eu poderia estar advogando, né? Só expor para o juiz ali, meu rosto e não estar aqui. Mas fazer isso é porque eu amo Jesus Cristo. Causando um efeito de simpatia do público com os debatedores membros da igreja. Isso ajuda para quando essas pessoas receberem e encontrarem os missionários, tenham uma certa simpatia e possam abrir suas portas e ouvidos para ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. O aumento da igreja nas redes de modo pessoal tem mostrado o lado humano da Igreja de Jesus Cristo. Não é a igreja dos Mormons, é a igreja do Lucas, do Vitor, do Wesley, do Átila, da Jennifer, do Rafael e de todas as pessoas que se esforçam para seguir a Jesus Cristo. O esforço dos críticos da igreja em nos chamar de Mormons, o livro dos Mormons, são os Mormons, é basicamente para excluir o nome de Jesus Cristo e tirar essa pessoalidade, tanto com Cristo quanto com os membros. Os membros, eles não são as pessoas obscuras que muitos tentam pregar inosco. São pessoas normais. Talvez você não conheça Mormon, mas conhece Jesus Cristo. Conhece a Elisandra, membro da igreja. E isso cria simpatia e mostra que o Evangelho de Jesus Cristo é feito por pessoas. Quando os críticos pregam isso nas redes sociais, na internet, de que somos uma seita, e quando nós nos apresentamos de um modo diferente, isso também ajuda as pessoas a entenderem que talvez boa parte do que seja pregado na internet seja mentira. Nós afirmamos que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é a igreja que possui a plenitude do Evangelho de... Porque ela é confrontada pela realidade. A presença dos influencers da igreja dentro da internet tem ajudado muito, não só a rebater as mentiras, mas a criar proximidade com outras pessoas que não conhecem a nossa fé. Quero dar um pause aqui para poder também explicar para vocês, e dentro desse ponto, falar um pouco sobre o movimento Primeira Visão, que é um movimento criado por membros da igreja para disseminar a verdade sobre o Evangelho de Jesus Cristo, sobre a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, falado e explicado por membros da igreja. Aproveitem para nos seguir. A gente tem vários nomes, vários influencers que estão junto dessa. Então, se você quer dar uma força para que os membros da igreja, para que o Evangelho de Jesus Cristo e as verdades sejam, além de explanadas, desmentidas, as mentiras que são colocadas,
dentro da internet a respeito de nós, apoie, nos siga no Jornada 2, siga o canal do Vitor Neres, siga o Joacel TV, siga o Fala Elder e vários outros canais que a gente tem aí. Isso vai nos ajudar a crescer e a continuar a disseminar essas informações para todas as pessoas. Recentemente, no canal Keystone, foi compartilhado que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias é uma das igrejas cristãs que mais tem retenção de seus membros. E convenhamos, existem um grupo de pessoas, disso vale para todas as religiões, que acabam se batizando, acabam frequentando a igreja, mas depois de um tempo se afastam e acabam se tornando perseguidores da igreja. Se você for na internet e procurar por ex-mormons, você vai encontrar muita coisa, muita gente falando em verdades e às vezes com esse tom de autoridade de quem passou por isso. Mas o mais legal é que esse número de pessoas vem diminuindo ano a ano. E esses críticos da igreja que já foram membros ativos, ou as pessoas que são convidadas por críticos da igreja, como o Caio Modesto, como o Gontijo, são sempre os mesmos rostos, mas já estão se tornando figurinhas carimbadas. E isso tem afunilado a ideia de que existem muitas pessoas que são contra a igreja, que condenam toda a estrutura e a doutrina da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Então, pessoal, esse foi o vídeo da semana. Espero que vocês tenham gostado. Deu um trabalho real para fazer. Vocês perceberam que foi um pouquinho mais elaborado. A gente organizou não só os argumentos, mas organizou toda a parte da edição. Isso denota tempo e pesquisa, mas estamos aí. Se vocês gostaram desse padrão de vídeo, comenta aí embaixo. Digam o que vocês gostaram, o que a gente pode mudar, pode modificar, que a gente vai fazer aí, trazer um conteúdo mais a cara dos nossos seguidores. Né? A gente está encontrando ali o nosso modelo, o nosso modo de fazer ali conteúdo e vocês vão fazer parte disso também. Aproveitando, fortaleça a gente ali, comenta, compartilha, principalmente segue a gente e compartilha ali no grupos da igreja. No final de tudo, espero que vocês tenham gostado e a gente vê vocês na semana que vem. Tchau!